Convido os senhores vereadores a ocuparem seu lugar no plenário. Vou soltar um pouco baixo. Bom. Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Cana agradece a presença e a audiência de todos os munícipes, bem como convida para acompanhar a transmissão da 4ª sessão ordinária do ano 2022 e 23ª da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Canas, através do portal da TV Câmara na internet, www.câmaracânas.sp.gov.br. Esta é a 23ª sessão ordinária da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Canas. De acordo com o artigo 108 do Regimento Interno, solicito do primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Laertes Zanin. Presente. Hernani José da Silva. Mauro José Lopes da Silva, presente. Edson Afonso de Lima. Alceu Moreira da Cunha Júnior. José Francisco de Castro Silva. Simar Aparecido do Amaral. Paulo César Bilar de Carvalho. Valmir Aparecido Lafayette. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 23ª sessão ordinária da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Cana. De conformidade com a Lei Municipal número 558/2017, de 6 de setembro de 2017, convido os senhores vereadores e público presente para ficar em pé para a execução do hino nacional brasileiro. símbolo, o lábaro que ostentas estrelado,
da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. De acordo com o artigo 109, parágrafo 1º do Regimento Interno, a fase de expediente terá a duração máxima e prorrogável de 1h30. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do expediente. Ofício do Gabinete número 049/2022, convite para aniversário da cidade. Senhor presidente, temos a grata satisfação em cumprimentá-lo, bem como aos nobres edis, e na oportunidade de convidar vossas excelências e digníssimas famílias para em um ato cívico, onde comemoramos o aniversário de 29 anos de emancipação política de nossa cidade de Canas, com o hasteamento das bandeiras. Data 22/3/2022, horário às 8 horas, local Paço Municipal. Continuando, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das proposituras. Moção de apelo número 5/2022. Senhor presidente, considerando que em 1º/2/2022, na 20ª sessão ordinária, esse vereador que subscreve apresentou e o plenário apreciou a indicação número 01/2022, considerando que a indicação solicitava à senhora prefeita Silvana Zanin a regularização dos nomes das ruas e até mesmo um novo remapeamento das ruas e avenidas no município de Canas, considerando que ainda não tivemos uma ação mais efetiva quanto o pedido e o transtorno continua ocorrendo, principalmente quem utiliza do serviço de entrega. Diante do acima exposto, a Câmara Municipal de Canas vem, através dessa moção de apelo, a senhora prefeita municipal de Canas, reiterando a indicação número 01/2022, no sentido que a mesma possa fazer a regularização dos nomes das ruas ou até mesmo um remapeamento do município de Canas, pois algumas ruas se encontram com nomes desatualizados, como, por exemplo, a Rua Geraldo Francisco Lopes. Plenário Antônio Carlos Ventura, 8 de março de 2022. Edson Afonso de Lima, Edson Nenê, vereador MDB. Está em discussão a moção número 5/2022. Está em discussão? Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. A moção foi número 5/2022, foi aprovada por unanimidade de voto. Passaremos agora para os requerimentos. Requerimento número 13/2022. Senhor presidente, requer a mesa, após ouvido o douto plenário e dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao senhor Luiz Henrique Gonçalves, gerente da Sabesp de Lorena, no sentido que eu mesmo possa estar realizando uma audiência pública na Câmara Municipal de Canas para esclarecimento de dúvidas dos munícipes a respeito do serviço prestado pela empresa. Justificativa. O presente requerimento justifica-se tendo em vista que os munícipes buscam nossa Casa de Leis diariamente atrás de informações quanto à qualidade do serviço de distribuição de água e coleta de esgoto pela Sabesp. Além que aprovamos e esta gerência respondeu informações importantes sobre a análise realizada no município,
no município, mas precisamos que essas informações sejam repassadas aos nossos munícipes pela própria Sabesp e a realização de uma audiência pública em nossa Casa de Leis traria essa possibilidade. Outro, sim, que seja dado ciência deste a senhora Silvana Zanin, prefeita municipal. Plenário Antônio Carlos Ventura, 11 de março de 2022. Hernani José da Silva, vereador PDT. Está em discussão o requerimento número 13/2022. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Requerimento número 13/2022 foi aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 14/2022. Senhor presidente, requer a mesa, após ouvido do outro plenário e dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao senhor Luiz Henrique Gonçalves, gerente da Sabesp de Lorena, no sentido que eu mesmo faça a manutenção da rede de esgoto na Avenida Alberto Borseto, no Alto do Cruzeiro, nesse município de Canas. Justificativa. O presente requerimento justifica-se, tendo em vista que o local possui vazamento e está afundando o pavimento de asfalto, podendo causar transtorno aos usuários da avenida. Outro, sim, que seja dado ciência deste a senhora Silvana Zanin, prefeita municipal. Plenário Antônio Carlos Ventura, 14 de março de 2022. Hernando José da Silva, vereador PDT. Está em discussão o requerimento número 14/2022. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 15/2022. Senhor presidente, requer a mesa, após ouvido do outro plenário, dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao superintendente do DR de Taubaté, senhor Antônio Moreira Júnior, no sentido de que eu mesmo realize novamente a pintura de todas as lombadas do centro da Avenida 22 de Março e nas demais que ficam nas entradas e saídas do nosso município de Canas. Justificativa. O presente requerimento justifica-se, pois as referidas lombadas estão com sua sinalização no pavimento de asfalto apagado devido ao tempo e sem a devida conservação, o que traz insegurança aos motoristas e pedestres, já que são utilizados como faixa de pedestre. Outro, sim, que seja dado ciência desse a senhora Silvana Zanin, prefeita municipal. Plenário Antônio Carlos Ventura, 14 de março de 2022. Hernando José da Silva, vereador PDT. Está em discussão o requerimento número 15/2022. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 16/2022. Senhor presidente, requer a mesa, após ouvido do outro plenário, dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiada a senhora Silvana Zanin, prefeita municipal de Canas, no sentido que a mesma informa esta Casa de Leis, se no aniversário da cidade, próximo dia 22 de março de 2022, haverá algum evento em comemoração a esta data. Justificativo. O presente requerimento justifica-se, tendo em vista que muitos munícipes e comerciantes estão buscando informações se haverá alguma festividade na referida data. Plenário Antônio Carlos Ventura, 14 de março de 2022. Mauro Zé Lopes da Silva, vereador republicano. Laertes Zanin, vereador PTB. Está em discussão o requerimento número 16/2022. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 17/2022. Senhor presidente, requer a mesa, após ouvido do outro plenário, dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiada a senhora Silvana Zanin, prefeita municipal de Canas, no sentido que a mesma informa essa Casa de Leis se existe alguma previsão da volta das atividades da terceira idade em Canas e se há a possibilidade da participação do grupo do JORE, Jogos Regionais do Idoso, que será realizado na cidade de Campos Jordão. Justificativo. O presente requerimento justifica-se, tendo em vista que a maioria das cidades já retomaram suas atividades recreativas e esportivas normais. Plenário Antônio Carlos Ventura, 14 de março de 2022. Mauro Zé Lopes da Silva, vereador republicano. Laertes Zanin, vereador PTB.
Está em discussão o requerimento número 17/2022. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. Passaremos agora para as indicações. Indicação número 20/2022. Senhor presidente, indico a prefeita municipal de Canas, senhora Silvana Zanin, nos termos do regimento interno, a senhora prefeita municipal no sentido que a mesma realize novamente a limpeza com a máquina Patrol na estrada da Rua do Meio, no dique após a ponte sentido a segunda bomba. Justificativo. A presente indicação justifica-se tendo em vista que o local precisa de manutenção e conservação constante, já que está tomado pelo mato e esburacado, conforme a imagem abaixo. Plenário: Antônio Carlos Ventura, 14 de março de 2022. Mauro Zé Lopes da Silva, vereador republicano. Laertes Zanin, vereador PTB. Indicação número 21/2022. Senhor presidente, indico a prefeita municipal de Canas, senhora Silvana Zanin, nos termos do regimento interno, a senhora prefeita municipal no sentido que a mesma estude a possibilidade de colocar um funcionário para fazer limpeza da Praça dos Imigrantes nos finais de semana. Justificativo. A presente indicação justifica-se, pois devido ao aumento do fluxo de pessoas e o acúmulo de lixo, folhas e sujeira é maior. Plenário: Antônio Carlos Ventura, 14 de março de 2022. Mauro Zé Lopes da Silva, vereador republicano. Laertes Zanin, vereador PTB. Indicação número 22/2022. Senhor presidente, indico a prefeita municipal de Canas, senhora Silvana Zanin, nos termos do regimento interno, no sentido que a mesma estude a possibilidade de disponibilizar um ponto de Wi-Fi na Praça dos Imigrantes para maior conforto da população. Justificativo. A presente indicação justifica-se tendo em vista que algumas cidades do Vale já adotaram essa iniciativa. Plenário: Antônio Carlos Ventura, 14 de março de 2022. Mauro Zé Lopes da Silva, vereador republicano. Laertes Zanin, vereador PTB. Indicação número 23/2022. Senhor presidente, indico a prefeita municipal de Canas, senhora Silvana Zanin, nos termos do regimento interno, no sentido que a mesma disponibilize um funcionário, de preferência da Defesa Civil, para que possa atuar como guarda noturno na Praça dos Imigrantes no período da noite. Justificativo. A presente indicação justifica-se tendo em vista que, por não haver nenhuma fiscalização, o local se torna propício para a ação de vândalos. Plenário: Antônio Carlos Ventura, 14 de março de 2022. Mauro Zé Lopes da Silva, vereador republicano. Laertes Zanin, vereador PTB. Indicação número 24/2022. Senhor presidente, indico a prefeita municipal de Canas, senhora Silvana Zanin, nos termos do regimento interno, para que a mesma realize um campeonato de futebol de campo no estádio Arthur Domingos Quintas, em Canas, de preferência aos finais de semana, com o intuito de incentivar o esporte na cidade. Justificativa. A presente indicação justifica-se tendo em vista que a maioria das cidades já retomaram suas atividades esportivas normais e nossos munícipes têm solicitado que a Prefeitura realize novamente os eventos esportivos em nosso estádio municipal. Plenário: Antônio Carlos Ventura, 14 de março de 2022. Mauro Zé Lopes da Silva, vereador republicano. Laertes Zanin, vereador PTB. Continuamos, passaremos então para a fase da ordem do dia. Solicito o primeiro secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Laertes Zanin. Presente. Hernando Zé da Silva. Mauro Zé Lopes da Silva, presente. Edson Afonso de Lima. Alceu Moreira da Cunha Júnior. José Francisco de Castro Silva. Lucimar Aparecido Amaral. Paulo César Bilar de Carvalho. Valmir Aparecido Lafayette. Solicito o primeiro secretário se há projetos para pauta da presente sessão. Senhor presidente, não há projeto na pauta da sessão. Continuando, então, a presente sessão, passaremos, então, para a fase da explicação pessoal.
De acordo com o artigo 121 do parágrafo do Regimento Interno, a ordem chamada será estabelecida por sorteio. Solicito do primeiro secretário, se há vereador inscrito, eu que proceda o sorteio. José Francisco de Castro Silva. Pela ordem está com a palavra José Francisco, vereador José Francisco, por 10 minutos. Senhor presidente, boa noite, doutor Hamilton, Serginho, primeiramente, boa noite, nobres colegas da casa. Senhor presidente, eu venho nessa tribuna aqui porque antes de eu vir para a sessão, eu fui procurado por munícipe, até estou todo molhado, meio descabelado, devido à rua Antônio Favalli, mais uma vez inundada, casa cheia de água, devido a essa chuva forte que deu de hoje. E da última vez que eu tive contato com a prefeita, ela me disse para mim que ela ia fazer essa obra do desassoreamento da fluvial da rua Antônio Favalli. Então eu gostaria de cobrar ela, né, na minha explicação pessoal aqui, esse problema, né, que ela falou que não ia fazer nada debaixo da terra, obra debaixo da terra, na conversa que eu tive com ela, que a única obra seria essa. E eu ainda conversei com ela que é de prioridade de fazer uma galeria nos fundos da prefeitura para colher essa água. Porque hoje vi lá uma senhora grávida, com a água até o joelho, atravessando dentro dessa água. E antes disso, eu tinha passado ali no Lava Jato do lado ali, não vou citar o nome, vou falar o nome, do Betão, o esgoto estava fluindo pela galeria da Fluvial, que é de conhecimento de todos aqui dessa casa aqui, que tem esse problema lá. E essa senhora grávida dentro da água contaminada com água de esgoto, água de chuva e água de esgoto. Então, eu gostaria que ela olhasse com carinho, né, e fizesse essa obra com uma certa urgência lá, para acabar com o sofrimento desse pessoal lá da Antônio Favalli. Porque qualquer chuva que dá, o pessoal lá sofre com isso. Lá tem gente lá que já fez, são várias pessoas que eu vi lá hoje, lá, achei até que eu ia chegar atrasado nessa sessão lá, que fez uma comporta, doutor Hamilton, 50 centímetros na porta de casa, sabe? Para a água não entrar para dentro, mas mesmo assim hoje lá a água entrou para dentro, e pessoas perdem o pouco que tem, toda a chuva sempre está perdendo. Então pedi para a prefeita, né, com todo carinho, olhar com carinho, e arrumar uma solução para esse problema, né? E demais já, Silvana, por favor, ajuda a gente aí, sei que a senhora está ouvindo a sessão aí, ajuda aí os munícipes aí a resolver esse problema. Obrigado, senhor presidente, só isso só que eu tinha para falar, obrigado. Solicito o primeiro secretário, se há mais vereador inscrito, e que proceda o sorteio. Alceu Moreira da Cunha Júnior. Pela ordem está com a palavra o vereador Alceu Júnior por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e a população que nos acompanha pela TV Câmara. A todos, meu boa noite. Senhor presidente, eu gostaria, nesta noite, de tecer aqui alguns comentários, né? Primeiro deles, começar aqui pela parte do ensino do nosso município. Eu sei que muitas das vezes as pessoas, quando elas olham para este vereador, acham que este vereador ele apenas critica, né? Na verdade, como eu não tenho nenhuma vinculação ao Poder Executivo, eu tenho total liberdade para criticar e também para reconhecer quando o trabalho é bom. Como, por exemplo, a questão do ensino. Eu estou apostando muito nesse padrão que a Prefeitura está fazendo do ensino apostilado do SESI. Todo o ensino do município de Canas
ele é baseado no ensino SESI, tanto a questão do material em si, quanto também do treinamento, né, que os professores estão tendo. Então isso é positivo, isso é importante, né? A gente quer o bem do nosso município, crescimento, né, para que os nossos jovens que estão se formando, eles possam competir de igual para igual com o pessoal aí fora, possa de repente prestar um concurso público e ele tenha capacidade educacional, base, para que ele possa concorrer de igual para igual. Então, esse quesito é importante a gente ressaltar, né? Eu conheço o ensino SESI, sei da qualidade, e quando a prefeita trouxe para cá, né, eu me lembro que em algumas sessões eu fiz esse comentário elogiando, e pelo que eu tenho visto aí na divulgação da prefeitura, esse trabalho está a todo vapor. Então, estou apostando que nos próximos anos o município vai colher frutos deste bom trabalho que está sendo feito com relação ao ensino. Pegando um gancho aqui da fala do nobre vereador Chico Mineiro, de fato essa questão das enchentes, né, é uma questão bastante complicada aqui no município, né? Precisa realmente a intervenção do poder público, precisa investimento, né, na área pública, do setor público, nessa questão estrutural das galerias de água aqui do município. Isso é um tipo de obra que a gente sabe que normalmente os prefeitos não gostam muito de fazer pelo fato de não aparecer, né? É um trabalho embaixo da terra. Mas independente de aparecer ou não, né, o importante é resolver o problema, né, do cidadão. Então, o vereador citou aqui do caso ocorrido, aqui a gente sabe que na rua Antônio Favalli é um ponto crítico ali, né? Eu acho que deveria haver uma ampla discussão no sentido de que pudesse, de repente, equacionar o problema, né? Ou se não, de repente a prefeitura avisar esta casa do que ela pensa, se não tem como resolver ou se vai demandar mais tempo, enfim, né? Dar alguma resposta, até como uma prestação de contas para a própria população. Então, acho que isso deveria ser feito, né? Dentro do que o vereador já levantou aqui. Outro ponto, senhor presidente, que nós precisamos aqui salientar é com relação à Avenida Antártica, aqui atrás dessa casa, né? Vira e mexe, a prefeitura está fazendo ali com a máquina para poder dar uma melhorada ali, né, na rua em si. No entanto, eu acabei não verificando, né, mas pelo tempo que faz, é bem provável que aquele convênio que o ex-prefeito Lucemir havia conseguido, um convênio de 2018, que eu até disse aqui nesta casa, em outras oportunidades, que houve-se uma falha do ex-prefeito Lucemir, porque no convênio que foi feito, foi colocado que esse convênio faria, né, também as guias e sarjetas que já estão feitas ali, que elas foram feitas com o recurso do Finisa. Então, não poderia, obviamente, fazê-la de novo, porque ela já estava feita, e o convênio contemplava isso. Então, realmente, isso foi um problema. Só que, quando a administração iniciou em 2021, a administração, ela tinha toda a oportunidade de rever, né, o problema, identificar e resolver. Só que ela só foi se mover quando foi notificado pela Caixa do recebimento da última parcela, da primeira parcela. Aí foi verificar e que conseguiu identificar o problema. Só que já estava e tinha prazo para poder resolver. Então é bem provável, né, que esse convênio já tenha se perdido, né? Ou seja, o convênio aqui para pavimentar a Avenida Antártica, é bem provável que já tenha perdido. Eu vou fazer uma verificação e na próxima sessão até
trago aqui a documentação disso daí. Estou dizendo isso por quê? Porque independente de ter perdido, né, pensando pelo fato de ter perdido, o que eu quero deixar aqui consignado é que a Prefeitura tem em caixa o recurso, lá aquele terreno que vendeu ali na Dutra, 735 mil, está no caixa. E esse dinheiro que está lá, ele é justamente para poder investir em infraestrutura. Então, assim, não adianta deixar o dinheiro parado lá, sendo que você não pode fazer outra coisa com ele, a não ser comprar um bem, construir, gerar uma outra despesa de capital. Você não pode fazer a despesa de custeio com ele. É outra despesa de capital. Ou você compra um carro, ou compra uma máquina, ou pavimenta uma rua, que é justamente isso que o ano passado eu falei de forma exaustiva, esse ano eu vou continuar novamente, né? Para que utilize esse dinheiro, né? Ele, aqui na Avenida Antártica, tem muito mais sentido do que ele parado lá no cofre da Prefeitura. Parado lá, enquanto o pessoal aqui da Avenida Antártica, quando chove, que nem hoje, amassa barro. E quando não chove, acaba absorvendo poeira. Então é complicado, né, uma situação dessa, é uma questão de gestão. Isso é questão de gestão, né? Isso é questão de gestão. Se a gente for ficar esperando um convênio para tudo, se não tivesse o recurso, tudo bem, vamos esperar convênio, né? Porque eu sei que os impostos que a Prefeitura arrecada, ela precisa... Oi? Eu sei que os impostos que a Prefeitura arrecada é para fazer a manutenção da máquina administrativa. Eu sei disso. Então, jamais, embora não tenha nada, não tenha nenhum problema, sobrando dinheiro lá do Tesouro, ela pode investir onde quiser. Mas eu sei que, às vezes, tem um pouco de dificuldade. Mas esse dinheiro específico que eu estou citando, ele é específico para isso. E está parado lá. Então, a questão é de prioridade, de gestão, de querer atender a população aqui, né? Independente pelo fato deste vereador ter feito o pedido, né? Independente disso. Então, acho que a Prefeitura deveria pensar um pouco mais no cidadão e poder ofertar aí esse trabalho tão importante que é a pavimentação aqui da Avenida Antártica. E, por fim, senhor presidente, eu gostaria aqui de, mais uma vez, me dirigir à Prefeitura, em nome dos servidores públicos do município de Canas, e solicitar à Prefeitura uma agilidade no sentido de enviar para esta casa o estatuto e o plano de carreira dos servidores públicos do município de Canas. A prefeita já disse, nas respostas que deu a mim, de que faz parte do plano dela. Sim, mas já se passaram um ano, né? Estamos entrando aí, meiando aí o terceiro mês do segundo ano, e a gente não tem um esboço disso daqui. A gente não tem um indicativo de que virá. Então, faço aqui a minha cobrança, né, aqui da tribuna desta casa, para a Prefeitura, para que agilize, para que possa dar para o servidor público o plano de carreira e o estatuto que eles tanto almejam, que eles tanto pedem e que é merecedor disso daí. Acho que já passou da hora, né? Os que antecederam ela, né? Já vou concluir, senhor presidente. Os que antecederam ela não fizeram, a gente não pode olhar para o passado. A gente precisa olhar para frente e é para frente que a gente precisa caminhar. Obrigado, senhor presidente. A todos, boa noite. Solicito o primeiro secretário se há mais vereador inscrito e procedo o sorteio. Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos. Nada mais havendo se tratar, dou por encerrada a presente sessão e agradeço a audiência de todos. Boa noite. Rapidinho, rápido e rasteiro.